Boa noite, pessoal. Meu nome é Fábio Arnoldi, como vocês já sabem. Trago aqui Marcelo Lara e Fabiano Saragiotto. Para quem não os conhece, eles são gestores do Journey Capital. É uma nova gestora que acaba de iniciar dentro do mercado brasileiro. Eles já estão na lista dos 50 melhores fundos dentro da XP. Eles estão agora recentemente distribuindo junto à nossa casa o Journey Capital Endurance, que é o debêntures incentivadas. E queria contar um pouquinho da história deles para vocês, Marcelo, Fabiano, o que eles já fizeram no mercado, quem são e um pouquinho da expertise de crédito. Quer começar, Marcelo? Muito bem, perfeito. Boa noite ou bom dia a todos. Obrigado, Fábio. Eu tenho aproximadamente 20 anos, pouco mais de 20 anos de experiência no mercado. Eu comecei no Banco Santander fazendo análise de crédito, depois eu passei a maior parte, 12 anos, fazendo tesouraria, na tesouraria do Banco do Santander. Depois eu mudei para o Barclays, onde eu fazia mercado de capitais de dívida e crédito estruturado. Depois eu mudei para o Deutsche Bank, onde eu fazia também mercado de capitais de dívida e crédito estruturado. Maravilha. Fabiano? Boa noite a todos. Fabiano Saragiotto. Eu iniciei minha carreira no Bank of America, onde eu fiquei por mais de 20 anos, trabalhando essencialmente em crédito, estruturação de crédito e uma passagem por banco de investimento também em mercado de capitais. Mais recentemente fui por 3 anos chefe da área de crédito estruturado no Deutsche Bank aqui no Brasil, trabalhando na estruturação de crédito e trading de crédito também, tanto de ativos locais quanto ativos internacionais em Brasil e América Latina. Maravilha. Bom, o movimento que a XP trouxe para o mercado de descentralizar os investimentos dentro dos grandes bancos desde 2011, com a abertura da plataforma, já é sabido por todo mundo. Hoje o XP tem mais de 5% do mercado, o Itaú deu uma boa investida, 6,5 bi praticamente em quase metade da empresa. E diversas assets começaram a nascer no mercado. Eu gostaria de entender quando que vocês tiveram essa ideia de, vamos largar esse trabalho formal que a gente trouxe durante 20 anos da nossa vida e vamos arriscar, diremos, a criar uma nova asset. Perfeito. E mais ou menos no meio de 2017, nós éramos um grupo de 5 profissionais que nos unimos e começamos a pensar como que a gente podia participar justamente desse mercado que a XP desenvolveu tão bem, que é o mercado de desintermediação bancária. E com nossa experiência, nossa expertise, nesse grupo inicial de 5 pessoas muito experientes, nós percebemos que nós tínhamos muito a ajudar esse mercado a linkar os investidores aos créditos, ou seja, empresas que gostariam de tomar recursos, investidores que têm dinheiro para alocar nesse tipo de investimento. E daí que surgiu a ideia da gente participar desse movimento que a XP tão bem potencializou através da desintermediação bancária, criando justamente uma empresa, uma gestora de crédito. O importante, eu acho que é sempre ressaltar que o fundo de investimento nada mais é do que você, investidor, terceirizar a gestão de algo que você não entende ou que você não tem tempo de acompanhar. Então, imagine que um assessor jamais vai te oferecer um crédito duplo B, porque você não tem garantia do fundo garantidor de crédito, muitas vezes você não quer acompanhar a duration, risco desse papel, ou não tem nem conhecimento para. Então, nada melhor do que contratar 2 super profissionais, ou na verdade 15 que são os profissionais que formam essa asset, para tomar conta do seu patrimônio em renda fixa, isento de imposto e buscar uma rentabilidade acima de 100% do CDI, que a gente ainda não sabe exatamente como está. Mas, sim, está muito bem. A gente ainda está no período de silêncio de 6 meses. Agora, o bonito dessa história, o que nos animou a juntar esses 5 sócios iniciais, e agora somos de fato uma equipe de 15 pessoas, é realmente dar a possibilidade da pessoa física com um ticket relativamente baixo, um montante de investimento relativamente baixo, participar em grandes projetos e via debêntures incentivadas em projetos de infraestrutura, que é a principal demanda de investimento no Brasil. E isso está só começando, esse mercado está só começando, a gente está vendo aí um movimento
do BNDES desacelerando os empréstimos nessa área e o mercado de capitais suprindo essa necessidade de recursos para investimento em infraestrutura. O investidor comum, vamos dizer assim, ele historicamente não teve acesso a essas grandes emissões, porque necessita de tickets grandes, de 300 mil reais, de 500 mil reais, no mínimo. Tendo acesso a um fundo onde você pode investir 2, 5, 10, 50 mil reais, você tem acesso à diversificação de um profissional que fez isso a vida toda, que analisa crédito a crédito de maneira absolutamente responsável, tenta maximizar aquele retorno e tenta também, isso é um ponto importante, Fábio, entrar e sair de situações. A gente não compra o crédito para se abraçar com ele e rezar para tudo dar certo até o vencimento. Nós temos um trader especializado que vem testando esse mercado e negociando no mercado secundário, para a gente também entrar em operações, o preço chegou no nosso target, a gente sai, substitui o papel. E tendo volume de operação, a gente consegue entrar e sair de papéis de maneira muito mais eficiente do que o investidor comum poderia fazer isso, né? Perfeito. A gente tem alguns fundos de debênture incentivada no mercado que não se protegem, né? O que às vezes causa para o investidor uma sensação de insegurança. Porque se eu entro hoje com uma prospecção, vamos supor, um CDI futuro de 8 e a gente tem uma abertura da curva, muitas vezes o investidor pode sair machucado. Vocês fazem algum tipo de proteção na carteira? Como é que vocês lidam com esse fator de marcação no mercado? Bom, esse é um excelente ponto para entrar em discussão. Quando nós criamos o Journey Capital Endurance Debêntures Incentivadas, nós nos questionamos o que o investidor queria, né? Se ele queria um produto que tivesse risco de papéis que são emitidos indexados ao IPCA ou se ele buscaria uma rentabilidade atrelada ao CDI. E nós percebemos que a demanda era muito maior em papéis atrelados, ou seja, em um fundo atrelado ao CDI, porque ele tem uma volatilidade muito mais baixa. Sendo assim, a gente desenvolveu o produto com hedge, ou seja, ele tem proteção para proteger deste risco do IPCA e ter uma rentabilidade target de CDI. E a gente faz esse hedge então no mercado ativamente, no mercado, através do mercado de derivativos na B3. Então o fundo ele é protegido e tem uma volatilidade abaixo, que vem se comportando abaixo da nossa meta, que é ter volatilidade inferior a 1%. Maravilha. Hoje a carteira de vocês saberiam dizer quantos por cento está em IPCA, quantos por cento está em CDI ou está tudo em IPCA protegido? Nós estamos no momento constituindo a carteira do fundo. Aproximadamente 55% da nossa carteira está em papéis indexados ao IPCA. Perfeito, maravilha. O que vocês enxergam, por exemplo, para o mercado de crédito no Brasil? A gente se pergunta muito, se questiona muito, a reforma vai passar ou não vai, vamos ter 308 votos ou não no Congresso. No pior cenário para vocês, hoje a gente tem uma Selic a 6,5%, uma inflação controlada. Eu sinceramente, como Fábio, não acredito que a gente vá perder a mão no Brasil nos próximos 2 anos, mesmo sem aprovação da reforma, até porque o nosso caixa hoje em dólar é maior que a dívida externa. Se a gente não passar a reforma, não é que a gente vai virar Argentina, não vai ser um welcome to Argentina em 2020, mas o que vocês esperam, o que você enxergaria de rentabilidade para o fundo, por exemplo, caso a gente não passe uma reforma? Vocês estariam protegidos ou a gente pode ter alguma volatilidade nesse cenário? A gente busca essa proteção, né? A gente está hoje e faz parte da estrutura da Journey Capital e do conceito de criação da Journey Capital, nós termos decisões colegiadas. Nós não temos um gestor único, uma cabeça única pensando e determinando em que crédito investir ou qual a visão macro para se tomar na casa. A gente é feito de pessoas com muita experiência, são ancorados em 5 sócios com mais de 20 anos de experiência e um time bastante robusto. A visão da casa hoje é, sim, de cautela e uma gestão tática. O que a casa fez nas últimas semanas foi reduzir o prazo médio da carteira, se manter com um portfólio de debêntures
mais curtas, que teriam uma proteção maior em casos de volatilidade que é esperado no mercado, né? E trabalhar dinamicamente com o hedge, que o Marcelo comentou, também para proteger a carteira ao máximo desse processo de volatilidade que a gente teve. Esse último mês foi um exemplo disso. A gente conseguiu manter uma performance bastante interessante, mas trabalhando com esse viés de cautela frente a cenários de volatilidade que a gente tem visto e vai continuar vendo no ambiente de reforma. Esse ambiente de crédito, de desintermediação, acho que veio para ficar, uma nova realidade brasileira. O país tem uma visibilidade bastante robusta de uma inflação controlada, com taxa de juros aí fixada já em um dígito, né, e até bem abaixo aí de 2 dígitos. Isso é um cenário que ajuda muito ou turbina essa captação por fundos de investimento que buscam uma rentabilidade diferenciada, né? Nós dizemos lá que a Bolsa Selic de fato acabou. Você precisa diversificar seu portfólio e crédito é um instrumento perfeito para isso. É claro que uma não aprovação da reforma da Previdência, que não é o cenário que nós trabalhamos, e eu acho que pouquíssimas pessoas trabalham com esse cenário, alguma reforma deve ser aprovada, uma não aprovação causaria uma deterioração muito relevante ao longo dos meses. Eu concordo com você que não vai ser uma argentinização imediata, né? Mas algo de fato precisa ser feito para essa estabilidade se manter. Mas a gente não ignora esses riscos e via essas táticas de gestão, uma gestão diária, a gente tem reuniões de caixa diárias com toda a equipe de crédito e de gestão, além de comitês de investimento e comitês de crédito que aprovam cada um dos créditos que a gente coloca na carteira. E eu gostaria de adicionar também, Fábio, para você entender um pouquinho, na nossa cabeça, primeiro, adicionalmente, a gente, além de encurtar a duration, a gente está concentrando em melhores riscos de crédito. A gente acha que o cenário agora é um cenário volátil, não só o interno quanto o internacional. A gente viu hoje por exemplo, ontem com os tweets do Trump com relação à guerra comercial com a China. Enfim, o mercado internacional está sujeito a ainda bastante volatilidade e o local ainda com muita incerteza. Então, por esses fatores, que a gente adotou um viés mais conservador, tanto no prazo médio da carteira, quanto no próprio risco de crédito da carteira, que a gente melhorou o risco de crédito da carteira, ou seja, em papéis de menos risco. Em contrapartida, a gente tem um processo de análise, como o Fabiano comentou, que a gente gosta de falar que no crédito é importante a diversificação, mas não basta a diversificação. Tem um ditado em inglês que se chama spray and pray. E a gente gosta de dizer, a gente gosta do spray porque ele diversifica, mas a gente não sai rezando. Não é esse a nossa cabeça. A gente aprova papéis, a gente veta papéis e não necessariamente os papéis que a gente aprova são papéis que o mercado inteiro gosta. Isso não necessariamente acontece e vice-versa. Então, a gente tem uma gestão em que a gente escolhe muito em que créditos a gente quer estar. E isso um ponto sempre adicional, com o comitê alinhado. sem Sempre dúvida, discutido sem dúvida, é discutido no comitê, primeiro o comitê de crédito para aprovar o risco de crédito e depois o comitê de investimentos que aprova aquele papel dentro da situação e contexto atual versus outros papéis, para que aí sim a gestão de dia a dia aloque nesses papéis, nesse pool de papéis aprovado. E a gente tem um ponto adicional que a gente busca agregar valor para os nossos cotistas e a gente acredita que seja esta razão para eles investirem conosco, é que nós temos que nos antecipar a movimentos futuros. Então, a gente tem a missão de identificar créditos que vão melhorar o seu crédito no futuro, para que essa melhora no crédito seja precificada e reflita na cota e na rentabilidade dos nossos clientes. E aí vocês dão essa saída ativa do essa é a papel. entrada ativa no papel. E do outro lado, a saída ativa a gente faz buscando identificar, olhando para frente, o que vai acontecer com esse papel e se esse papel pode ter uma perda no valor dele, então eu tenho que vender ele agora, antes de
antes dessa perda acontecer. Então a gente se antecipa em movimentos, tanto de compra quanto de venda. Aí a gente agrega muito valor para os nossos cotistas. Maravilha. Só queria complementar esse ponto mesmo. Nossa análise de crédito, diferente da análise tradicional de bancos, ela é muito olhar para frente, que os americanos chamam de forward looking, muito olhar para frente. A estrutura de capital hoje da empresa, como é que ela está preparada para o próximo ciclo ou para os próximos meses. Se ela vai melhorar, daí é uma aposta que a gente faz, que o preço do crédito vai subir, ou se tem riscos associados àquela empresa, àquela indústria, cuja precificação nós entendemos que já está maximizada. Então a gente busca a nossa atuação bastante ativa no mercado secundário para sair desses créditos substituídos por outros que tragam o retorno frente ao risco que a gente almeja. Que, se eu não estou enganado, basicamente é o que vocês fizeram a vida inteira. Exato. Exatamente. Bom, perfeito. aplicação... Ou seja, isso é perfeito. Ou seja, a gente sempre olhou com viés do retorno, ou seja, não em sentar, esquecer, esperar daqui a 3 anos, vamos ver como é que está isso aqui. Não, a gente sempre dorme com o risco e olhando para esse risco e vendo como que isso vai afetar daqui para frente a rentabilidade do nosso portfólio e com isso a rentabilidade do nosso cotista, que é quem a gente quer preservar. Perfeito. Aplicação mínima inicial é de 2.000. Isso. Liquidez D mais 29. Isso com liquidação em D30, cotização em D29, liquidação em D30. Perfeito. Conta um pouquinho para a gente da estrutura da Journey. Quem são os sócios em si? Para quem trabalha lá dentro, tem alguma prospecção de virar um partner? Como é que vocês estruturaram essa parte da empresa? Esse é um bom ponto. O nosso modelo é um modelo de partnership, ou seja, nós temos 5 sócios fundadores originais, mas a gente tem diversos outros sócios dentro dessa equipe de 15 pessoas. E o que a gente tem é um ownership muito grande de todas essas 15 pessoas que estão conosco, ou seja, todos nós temos dinheiro nos nossos fundos, ou seja, todos nós confiamos muito no potencial da Journey Capital e tudo que está sendo desenvolvido dentro da Journey Capital. E isso a gente brinca que a família Journey, a gente está construindo uma cultura, que é a cultura de ownership, de responsabilidade, para que todos que estão conosco tenham essa sensação de que a Journey Capital é desta família. Maravilha. E hoje vocês acabaram de entrar com o Journey Capital Endurance e tem mais alguns fundos por vir. Pelo menos vocês mencionaram 2, um D mais 1 e um D mais 30. Querem contar um pouquinho para a gente? Passar rapidinho? Claro. A gente deve estar entrando na plataforma da XP com mais 2 fundos de crédito nos próximos dias ou semana. O primeiro se chama Journey Capital Expedition. É um fundo de liquidez em D mais 1, D0 para pagamento de liquidação em D mais 1, de crédito focado em créditos mais líquidos, com pouca concentração, uma concentração em caixa também relevante para fazer frente à liquidez. É um fundo que vai acompanhar algo em torno aí de 105% do CDI. O segundo fundo é um fundo Journey Capital Voyager, que tem já uma liquidez de D mais 30 em 30 dias, o que permite concentrar um pouco mais em crédito, fazer algumas apostas em crédito com uma liquidez não tão alta quanto é necessário no D1 e também proporciona um retorno mais diferenciado, né? Então, um retorno mais alto para uma liquidez melhor. Tudo com os mesmos conceitos da casa. Os créditos são avaliados, acompanhamento diário e uma atividade bastante grande, principalmente nesses 2 fundos que têm crédito mais líquidos, uma atividade bastante grande no mercado secundário para otimizar o retorno e o rebalanceamento do portfólio dos fundos. Maravilha. Me tira uma dúvida, hoje taxa de administração, como é que está nos 3 fundos?
O de debênture incentivada, quanto que está? 1%. 1%. E nos outros dois fundos, o D1 e o D30? É 0,5% o D1 e 0,7% o D30. Querem fazer mais algum comentário sobre os dois fundos? Os três fundos. Acho que esse é o começo da Journey Capital. A gente agradece o espaço que você está dando. Tem mais fundos para vir num futuro próximo. Esses três fundos eles já partem com uma estrutura bastante robusta por trás. A gente vem atuando e tomamos esse cuidado de demorar um pouco para abrir o fundo. Já atuamos no mercado de debêntures incentivadas com essa atividade de trading há mais de 12 meses para nos posicionar no mercado, estruturar toda a equipe de análise, e hoje estamos com a estrutura ótima e no lugar para poder crescer esses fundos rapidamente e manter a excelência de gestão e também abrir novos produtos relacionados ao crédito no futuro próximo. Maravilha. Eu que agradeço a presença de vocês dois. Só por curiosidade, Fabiano, como é que vocês alocam a parte de liquidez num fundo de debêntures incentivadas? Essa parte agora apenas para os assessores. Dentro de uma estrutura de um fundo de debêntures incentivadas, quantos por cento vocês podem ter de caixa? Como é que vocês imaginam uma saída não esperada do fundo? Então, quando a gente está crescendo muito e entrando em laços novos, uma preocupação que o investidor tem é de um resgate rápido. Conta um pouquinho da estrutura do fundo. Então vamos lá. Os fundos de debêntures incentivadas, eles têm, pela legislação, pela Lei 12.431, que isentou esses fundos de imposto de renda para pessoas físicas, a própria lei, ela disse o seguinte: como ela vai ser constituída por ativos de infraestrutura, existe um prazo para que você constitua a carteira. Esse prazo é de 2 anos. Dentro do prazo de 2 anos, o fundo deve ter 85% alocado em papéis de infraestrutura, ou seja, de debêntures de infraestrutura. Neste período é o chamado período de enquadramento. Nos primeiros 6 meses é o período de constituição de carteira para que ele chegue até 67%, então 2/3 do fundo. Entre 6 meses e 2 anos, eu tenho que manter 2/3, pelo menos 2/3 do fundo em debêntures de infraestrutura. Atualmente é esse número que eu falei que nós estamos em 55%, nós estamos ainda no período de constituição da carteira do fundo. Ou seja, nós estamos levando esse fundo para 2/3. É um pouco isso. E a gente gestiona, então, parte da carteira do fundo deve estar em caixa em títulos públicos, porque essa parte de títulos públicos, ele faz, essa parte entre as LFTs entram em garantia à BMF para que a gente possa fazer os contratos de derivativos, ou seja, ficam depositados como margem em garantia na BMF. O restante do fundo ele pode estar alocado em papel. Do ponto de vista que você falou um pouco o que a gente faz com relação à liquidez, o Fabiano citou há pouco que desde o início a gente sempre foi muito atento ao mercado secundário de debêntures. Então nós somos grandes fomentadores do mercado secundário de debêntures, porque a gente sabe da importância que o desenvolvimento do mercado secundário tem a quando eu preciso sair de um papel especificamente. Então a gente é muito ativo no mercado justamente para trazer essa liquidez, para ajudar a desenvolver a liquidez no mercado secundário. Existem papéis muito líquidos. Dentro do portfólio. Existem papéis muito líquidos dentro do portfólio. A gente faz uma gestão, então, considerando quais são as emissões menos líquidas, que fazem uma parte do portfólio, junto a outras emissões que já são maiores e muito mais líquidas e muito mais negociadas no mercado. Dentro desse cenário XP, com a captação que a gente conseguiu entregar para os grandes bancos nos últimos 2 anos, para os pequenos bancos, CDB, LCA, LCI, a gente não tem mais lastro, muitas vezes. Então, o CDB que a gente conseguia vender para 3 anos a 121% do CDI, e que se o cliente quisesse resgatar antecipadamente, ele sairia machucado, porque teria que vender no secundário. Hoje esse CDB, se você não encontra, a 115, 114. Então, fundos de crédito privado de gestão ativa, com a estrutura que vocês estão oferecendo, com certeza será super e muito bem sucedido. Parabéns aos dois.
Obrigado a você, obrigado. Fábio, pela oportunidade e obrigado a vocês também. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Um Tchau, abraço. tchau.